Bem-vindos ao Tudo é Economia. Os bancários saíram à rua. Pela primeira vez, os 7 sindicatos do setor uniram-se. Centenas contestaram em Lisboa, à porta do Parlamento, os programas de eliminação de postos de trabalho em curso em alguns dos grandes bancos em Portugal. Sem grandes alaridos, nos últimos anos houve milhares de saídas, mas os cortes de pessoal têm-se intensificado nos últimos meses. Sobre a cabeça de muitos trabalhadores da banca, paira agora a ameaça de despedimento coletivo. A paz social parece estar comprometida, isto num setor estratégico para a economia do país. Ora, é neste cenário que recebemos Paulo Gonçalves Marcos, o presidente do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários, uma estrutura independente, ou seja, sem ligação ao GT ou à CGTP. Muito bem-vindo ao Tudo da Economia, muito obrigado pela presença. Que efeitos esperam dos protestos como o de hoje em Lisboa? Como disse na sua peça inicial, foi a primeira vez que os 7 sindicatos da banca se uniram. Isso é um marco. Vieram pessoas de todo lado, de uma ponta à outra do país, do continente e das ilhas. A mensagem foi muito audível e foi muito clara. Os bancários não querem ser descartáveis. E foi um protesto tão audível, com tanta gente, que é impossível os banqueiros continuarem a tratar os bancários como descartáveis, é impossível a opinião pública e os poderes políticos e públicos continuarem alheios a este problema. Nós verificamos, e só para dar um bocadinho laia de exemplo, os programas anunciados de estruturação em Espanha são anunciados, são discutidos com os sindicatos e os poderes públicos não se eximem a participarem no processo. Na Cimeira do Porto, da União Europeia, o presidente do governo espanhol disse alto e bom som que era inadmissível que bancos com centenas de milhões de euros de lucros, com salários de 7 dígitos altos aos seus executivos, estarem a proceder a despedimentos unilaterais. E o que nós queremos é que os poderes públicos e políticos em Portugal tenham uma atitude assertiva e exerçam o seu magistério de influência. Para responder à sua questão ainda de forma mais precisa, esta é uma jornada em que os bancários mostraram que estão solidários, que estão fartos. Os sindicatos ouviram as pessoas na rua e com certeza que se alguns dos banqueiros não perceberam os sinais, eles vão ser cada vez mais intensos da nossa parte. O cenário de uma greve dos bancários é uma possibilidade em cima da mesa, é uma possibilidade real? Absolutamente. E dizer que eu acho que os portugueses têm uma fibra não inferior à dos espanhóis. O Bilbao Vizcaya tinha um processo, enfim, de despedimentos muito agressivo, houve um conjunto de protestos em toda a Espanha, os trabalhadores bancários saíram e em 37 anos, a primeira vez que o Bilbao Vizcaya teve uma greve em Espanha. O CaixaBank em processo de fusão com a Bankia, um processo potencialmente traumático, um expediente de regulação de emprego afetando mais de 8 mil pessoas, os bancários vieram à rua, protestos sucessivos, uma greve, a primeira greve na história do CaixaBank, uma instituição... Sim, mas o CaixaBank também protagonizou aquele que será um dos, que já é chamado um dos maiores acordos na história da banca espanhola, que resulta em 6.452 saídas voluntárias de funcionários em Espanha, é ainda assim menos 1.839. Esse acordo prevê que não haverá despedimentos compulsivos, pré-reformas aos 52 anos. Era possível um acordo do género em Portugal? É possível um acordo, é já dizer que os bancos... Ou seja, isto para dizer, os sindicatos espanhóis também não conseguiram travar o movimento de saída de trabalhadores. Mas conseguiram mitigar. Os sindicatos per si nada fazem, quem fazem são os trabalhadores e nós somos apenas os intérpretes da vontade dos nossos sócios. Conseguiram mitigar, conseguiram que não houvesse processos unilaterais, isso é muito importante. E dizer que o que nós estamos a pedir Mas em Portugal também não estão em cima da mesa de despedimentos coletivos. Não, estão. O que está é a ameaça de despedimento coletivo, se não for, correto. É o que tem sido dito pelas administrações dos bancos e vamos objetivar, tem-se falado sobretudo do Santander Tota e do Millennium BCP. Foram definidos objetivos de saída dos trabalhadores e foi dito também que só haverá despedimento coletivo se esse número pretendido por ambos os bancos não for alcançado. Em que é que isto difere do processo espanhol? Difere em tudo. Os planos de estruturação em Portugal não são apresentados de antemão aos sindicatos. Nós não fomos envolvidos nos processos, não ajudámos a redesenhar ou a encontrar medidas de mitigação e somos confrontados com factos consumados. Isto é o arrepio do que o bom senso, do que a lei e do que a moral deviam impor. Primeiro, portanto, facto consumado. Segundo, não é apresentado nunca o racional e a fundamentação
para estas rescisões ou para esta diminuição do quadro pessoal. E valia a pena discutir um bocadinho, os espectadores devem achar que é inevitável, nós temos uma posição de que nada é inevitável na vida e o que está a ser feito em Portugal, o que alguns querem fazer é no espaço de 2, 3, 4 meses, uma redução tão grande como nos 10 anos anteriores e não há nenhuma razão económica, nenhuma alteração de comportamentos do consumidor que faça com que em Portugal, excepcionalmente ao arrepio de toda a Europa, aqui tenha que se fazer em poucos dias, em poucas semanas, processos devem ser feitos faseadamente ao longo do tempo. E, portanto, é ao arrepio de tudo o que deve ser feito. Portanto, nós podemos discutir, mas só recordar, este é o país onde 18% da população é info-excluída. Este é o país onde, quando a terceira vaga do Covid, as escolas fecharam porque não havia computadores nem internet de banda larga para proporcionar o acesso à telescola. Este é o país onde 15% dos jovens não têm competências básicas digitais. Neste país, não vale a pena dizer que a digitalização acelerou tudo de forma dramática. Ela já cá está há 10 ou 12 anos e nós não somos dos mais digitais, nem dos mais proeficientes na digitalização, em parte nenhuma, em comparação nenhuma internacional. E por isso querer fazer aqui, de forma unilateral, como um facto consumado, alegando por vezes a digitalização, parece no mínimo uma história para embalar crianças. E é isso que nós contestamos. Eu vou-lhe dar o meu exemplo. Há meses ou há anos que não entro numa agência bancária, tirando situações ocasionais, para levantar dinheiro no multibanco. Como uma boa parte da população acontece isto. É razoável considerar-se que os bancos vão ter que ter o mesmo número de trabalhadores quando os movimentos de ida às agências são incrivelmente menores do que eram há uns anos? Não é razoável e é expectável que as coisas vão evoluindo. O que nós estamos a dizer é, não há nada de substancial, não se alterou nada de forma dramática nestes últimos meses para que de repente vejas o caso de Santander Tota. Já aqui falámos, um banco absolutamente extraordinário que fez-se grande herdeiro do Tota pela junção da lealdade dos clientes, da competência dos bancários e também da competência das equipas de gestão. Desde de outubro do ano transato até o final de setembro, este banco prevê ou desejaria eliminar 25% da sua força de trabalho. Ora, isto não encontra paralelo em lado nenhum do mundo. O Milênio BCP quer reduzir 14% até meados de agosto, 2 meses. Quer dizer, isto são coisas de uma violência absolutamente inusitada. É verdade o que diz, mas eu acho é que não mudou nada nos últimos meses substancial. Veja-se que os dados do Banco de Portugal que saíram a semana passada relativos a abril dizem que o crédito à habitação bateu um novo recorde histórico, tenho aqui os números, 1.314 milhões de produção nova. Os processos são muito mais automatizados. Não, mas os processos requerem bancários, ou seja, nós estamos em picos de crédito à habitação, em picos de crédito ao consumo, em picos de moratórias. Ainda hoje o Parlamento aprovou uma forma de mitigação e desmamolento das moratórias. Isto tudo requer bancários a trabalhar nas agências, nos serviços centrais. Portanto, dizer que mudou, não, tem vindo a mudar paulatinamente e devagar. Sim, até agora, e eu disse isso no início, houve uma saída substancial de trabalhadores dos bancos na última década, até mais que isso. O que é que mudou agora para que... É o acentuar dos cortes? Não, o que nós achamos é que só pode ter mudado a ganância, porque não há nenhuma razão fundamental de base para ser altado. Repito, Portugal não tem nenhuma proficiência especial em digitalização, nós estamos a cortar 2 vezes mais rápida que os espanhóis, 5 vezes mais rápida que os franceses. Só para recordar, hoje em dia um trabalhador bancário em Portugal serve quase 40% mais de clientes do que na Alemanha. E por isso o que nós estamos a ver é que, à medida que alguns bancos encerram de forma agressiva os seus balcões, estamos também a minar a coesão territorial, a desfalcar o interior e a servir menos bem os clientes. Já a coisa que os bancários sempre tiveram ao longo da vida é um orgulho na sua profissão, no seu labor, no seu mistério, em servir bem clientes. De facto, nós temos 40% mais de clientes do que um trabalhador bancário médio na Alemanha, quase 30% mais do que, por exemplo, em França. E podíamos continuar aqui a puxar exemplos e nunca mais daqui sair. Pode dizer que a paz social no setor acabou? Eu acho que os bancários protestaram de forma tão visível, tão audível, que nada será como de antes. E hoje ouviram-se várias vozes a pedir para irmos mais além. Como sempre, este será um processo construído com os bancários e vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Eu tenho esperança que os nossos poderes públicos se indignem com o que está a passar. O que é que falou? Deu aí o exemplo do governo espanhol, o que é que esperavam do governo português? Nós temos feito passos importantes. Pedimos uma audiência ao Sr. Primeiro-Ministro, que nos remeteu à Sra. Ministra do Trabalho. Tivemos várias reuniões com a Sra. Ministra e com a sua equipa. Preparámos um dossiê onde
enfim, explicitamos com números este processo ser inusitado, extemporâneo e absolutamente desconcertante à escala europeia, e como ele é desnecessário ser feito desta maneira, temos receptividade, não temos a certeza que o Ministério tenha feito, enfim, talvez tudo aquilo que se pode esperar. Hoje fomos recebidos pela Assembleia da República, pela senhora Vice-Presidente, foi uma reunião muito construtiva, acho que os sindicatos entrosaram-se muito bem com a doutora Edith Estrela, pedimos-lhe para usar o seu magistério de influência e também foi muito importante. Vieram vários deputados de vários grupos parlamentares ao encontro dos manifestantes, relembro-me, deputados do PSD, deputados do Bloco de Esquerda, deputados do Partido Comunista Português, e o que saudamos naturalmente o terem vindo. Enfim, se calhar sentimos que o Partido Socialista não esteve e poderá ou deverá estar numa das próximas edições. Nós estamos a falar de gente trabalhadora, bancária, cumpridores dos seus deveres, eleitores e contribuintes. Portanto, pensamos que temos um largo espectro para que os poderes públicos exerçam os seus poderes de magistério de influência e, se necessário, poderes legislativos especiais. Mas há aqui um ponto fundamental. Isto é um processo que acontece em 2 bancos privados. Como é que estão as negociações com os 2 bancos, já agora? Porque essa é a parte fundamental. Ou seja, fazendo a pergunta de outra maneira, os bancos estão a oferecer condições acima do que a lei exige para que as pessoas saiam. A primeira pergunta que lhe faço é qual é a adesão que está a haver neste momento dos trabalhadores às saídas? Se me permitir, há 3 bancos que estão com processo de estruturação, com exceção do Banco Montepio, que comunicou, participou e trabalhou com os representantes dos trabalhadores de forma bastante mais transparente. Ainda temos o caso do Banco Santander Tota e do Milênio BCP. Portanto, 3 bancos no top 8. Outros estarão a fazer práticas nos antípodas destes. Repito, o que nós precisamos de saber não é negar a realidade, não é parar o vento com as mãos, que isso seria utópico e acho que não contribuiríamos para adicionar valor. O que é importante é que os sindicatos percebam o racional, se é que ele existe, porque o que nós estamos a dizer é que parece que não existe racional. Mas está a haver negociações ou não com os bancos? Não. Está a haver conversas? Está a haver, há canais de comunicação? Sim, há canais abertos, há comissões de acompanhamento, mas estamos a partir sobre uma base absolutamente enviesada, que é uma comunicação de factos consumados. Ora, factos consumados nós já aprendemos há muitos anos atrás que são sempre de repudiar. Não se pode dizer que não há alternativas. E o que nós estamos a ver é, só para dar um exemplo, quando um banco operando em Portugal tem uma rendibilidade dos capitais e empregos 3 vezes superiores à casa-mãe que opera num outro país, porque a raia é que aqui temos que tirar 25% dos trabalhadores e a casa-mãe vai reduzir 12% a 14%. Quando em Portugal, quando esse grupo internacional... Bem, a base aqui eventualmente dizem maior, mas enfim, são contas são outras de outro rosário. Quando, por exemplo, a casa-mãe estabelece como objetivo para o grupo um rácio de eficiência de 40%. Quando Estamos a falar do Santander Tota. Por exemplo, quando a média em Portugal é 58% e quando a operação portuguesa tem 34,8%, eu pergunto, mas onde é que está o problema? É que os portugueses trabalham mais, trabalham melhor, eventualmente são menos bem pagos. E, portanto, quer dizer, a lealdade e a competência dos bancários não pode ser agora usados para serem punidos. Sobre a adesão dos trabalhadores, olha, eu acho que a foram melhor... definidos os números de saída? Eu acho que a melhor coisa que nós... Eu não tenho aqui presentes, mas eu tenho. A melhor coisa que podemos dizer é fazer um tributo à resistência dos trabalhadores. Estes são processos que muitas vezes apanham os trabalhadores em teletrabalho, portanto, fora do seu local e dos seus grupos. Mais difícil também a atuação dos sindicatos, é preciso que se perceba, e o que nós temos nos trabalhadores, por exemplo, do Banco Santander Tota, é uma enorme resistência a medidas unilaterais. Este processo começou em outubro e nós já vamos em julho e os trabalhadores continuam a resistir a medidas unilaterais. E por isso obrigou o banco a conversar com os sindicatos, a conversar mais vezes com a Comissão de Trabalhadores, a melhorar as suas propostas, a encontrar, eu diria, alternativas sociais mais aceitáveis, a introduzir um plano de requalificação. O que nós estamos a pedir é muito simples, é tempo, equilíbrio, faseamento e equidade. Não é possível fazer em poucos meses aquilo que na Europa vai demorar 5 ou 6 anos. Já percebemos a ideia, Paulo Marcos. Agora há objetivos definidos, quer pelo Milênio BCP, quer pelo Santander Tota. O que eu lhe pergunto é o que é que sabem da adesão dos trabalhadores a esses programas de saída? Nós vamos sabendo daquilo que os nossos sócios nos dizem, que os bancos nos vão comunicando. Muito bem. Eu julgo que podemos dizer que estamos muito longe, mas muito longe dos bancos terem atingido aqueles objetivos que se propunham, pelo menos quando conversaram connosco. Portanto, há um longo caminho a percorrer, sinal que é preciso negociar mais e melhor. Ou seja,
tenho memória que o Millennium BCP, salvo erro, apontava para cerca de 600 saídas. 1000 pessoas. 1000 pessoas. 1000 pessoas, 14% da força de trabalho, a concretizar até meados do mês de agosto. Portanto, em 8 semanas, 14% de redução. Isso não é possível fazer. Daquilo que sabem, quantas pessoas já terão aderido a essas saídas? Eu arrisco dizer muito abaixo das expectativas do banco, e tenho a certeza absoluta que os trabalhadores do BCP vão continuar a lutar pelos seus direitos. Portanto, acho que com processos unilaterais o banco não vai conseguir. Quando diz muito longe, quer quantificar? É uma questão que deve perguntar também aos responsáveis do banco, mas tenho a certeza absoluta que estão muito abaixo das expectativas iniciais. Portanto, isso abre a porta para eventual despedimento coletivo, caso esse número não seja... Abre a porta para que os trabalhadores bancários se unam, e procedam a etapas subsequentes para mostrar à opinião pública e aos banqueiros e aos poderes públicos que este processo é absolutamente desconcertante, inusitado e injusto. As saídas que estão a acontecer estão a ser mesmo voluntárias ou têm registro de voluntários à força? É uma boa questão. Isto digo hoje porque durante o acompanhamento que fizemos da vossa manifestação, durante a tarde em frente ao Parlamento, houve vários relatos de pessoas que participaram e que deram nota de pressão dos bancos para saírem. Que tipo de pressões são essas? Que pressões acontecem? Eu acho que felizmente temos evoluído. Quando um determinado banco começa um processo assim agressivo, encapotado, não discutido com os sindicatos em outubro do ano passado, houve vários indícios, houve vários relatos. Nós criámos uma linha sigilosa, segura de denúncia e preparados ficámos para ativar as instâncias judiciais. Isto é preciso reunir elementos probatórios e documentais, como é bom de se fazer um Estado de Direito. Depois de o termos feito e termos anunciado, e aqui julgo no Serviço Público da RTP, eu congratulo-me dizer que essas práticas musculadas reduziram-se, atenuaram-se, e eu quero pensar que ao dia de hoje elas desapareceram. De facto, quem o fez deixou de o fazer, porque a moldura legal é bastante clara. É crime, assédio moral nas condições que podia estar a ser feito é crime. Portanto, eu hoje não tenho pressão, tenho no Banco Montepio um processo de tutelação acordado com o Governo, que prevê subsídio de desemprego num processo ao longo de 3 anos, sem pressão, embora seja uma dimensão sem precedentes, que valia a pena um dia discutir isto com mais detalhe, sobre a sua necessidade e razoabilidade. Tenho no Banco Santander Tota, onde ao início claramente o processo acho que não esteve bem afinado, mas hoje não temos indícios que isso tenha continuado, e no Banco Millennium não há pressão nenhuma. Portanto, eu diria, os 3 bancos em estruturação estão-se a portar agora de acordo com aquilo que era expectável. Isso também explica um bocadinho... Portanto, quem sai de facto pelo próprio pé. Não, quer dizer, sai pelo próprio pé, não tem nenhuma pistola apontada, mas percebe-se que fechar um balcão no interior, sei lá, vamos dizer em Tortozendo, não é? Perto da Covilhã, numa zona onde a indústria têxtil já não é empregadora, onde não há oportunidades, onde o turismo de habitação está seriamente comprometido, fechar balcões em Tortozendo é, na prática, condenar as pessoas a um mecanismo de desemprego involuntário. Como em Portugal temos uma coisa específica, absurda, aberrante, que é o trabalhador que aceita uma indenização não pode contestar a ilicitude do despedimento. E depois temos os tribunais de trabalho. Infelizmente demoram 4, 5, 6 anos até que as sentenças transitem em julgado. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, que quem impugnou o despedimento do Bilbao Vizcaya em 2014 e 2015 só viu ser ressarcidos os seus direitos já em 2020. Agora, por exemplo, o despedimento do Novo Banco 2016 estão a chegar a acordo e a ganhar as pleitos em tribunal. Portanto, demorar 4 e 5 anos a fazer justiça é um convite que as pessoas pensam, não vale a pena resistir, vou morrer à fome. Não é exclusivo deste setor, mas é claramente um tema que devemos adressar enquanto sociedade. Os bancos, e vou aqui fazer um bocadinho de advogado do diabo, mas os bancos têm lidado com juros historicamente baixos, ou mesmo negativos, têm afetado a rentabilidade do negócio. Veio a pandemia, vieram moratórias e previsível aumento do crédito mal parado, o incumprimento dos empréstimos. Não é razoável que as gestões dos bancos, ou até não é avisado que as gestões dos bancos queiram racionalizar custos? Olha, isto faz lembrar as declarações do professor Mário Centeno, o nosso novo governador do Banco de Portugal. Ele disse em abstrato que os bancos devem ser competitivos. Eu subscrevo porque acho
o nosso governador falou em abstrato. É claro que não É difícil competiria, subscrever uma afirmação claro, não competiria ao governador, até porque não tem experiência bancária, enfim, de gestão de instituições comerciais, emitir opiniões sobre o banco A ou sobre o B. Estamos todos de acordo genericamente sobre a necessidade das empresas serem competitivas. E de facto em Portugal há um conjunto de custos contextos que só acontecem aqui. É aberrante as grandes multinacionais virem parquear os seus depósitos em Portugal porque são taxadas na Alemanha ou na Suíça. É aberrante N coisas, um fundo de resolução que impõe um ónus especialmente agressivo àqueles que têm uma base em Portugal. Portanto, enfim, tudo isso está muito discutido. Até há claramente aspectos que são aberrantes e prejudicam a qualidade do setor. E é verdade, taxas de juros historicamente baixas também não ajudam. Agora é muito curioso que no outro dia o discurso da Reserva Federal Norte-Americana, indiciando uma política menos acomodatícia, fez subir as yields e com isso as cotações dos bancos subiram 30% nas últimas semanas. Portanto, ou seja, mais do que um corte de custos cegos, há claramente custos de contexto, ameaças e oportunidades que são discutidas em Nova Iorque. Quer dizer é que há outros sítios onde cortar. Não, há outros sítios em cortar e basicamente um discurso em Nova Iorque faz mais pela saúde dos bancos do que propriamente um corte de 14 ou 15% das pessoas. Isso é que eu acho que é a lição a retirar e os mercados recompensaram o discurso e não têm recompensado, por exemplo, os bancos têm feito cortes muito agressivos, aliás veem nisso um sinal de uma decadência inexorável. Portanto também é uma lição que todos retiramos. Se os mercados têm razão, então tem razão quem cresce receitas e não quem corta custos. E na sua opinião, há ou não bancos a mais em Portugal? Várias análises saíram nesse sentido. Em Espanha e noutros países temos assistido a uma tendência de consolidação, de concentração. Esse fenómeno não vai chegar a Portugal? Este fenómeno está a chegar a Portugal. Eu, quando entrei na banca, a Caixa Geral de Depósitos tinha, por exemplo, 42% de cota de mercado. Agora terá cerca de 20%, e, portanto, eu costumava dizer, a brincar com os meus colegas, que ano após ano a Caixa era privatizada à razão de meio ponto percentual ao ano. Portanto, de algum modo, a consolidação sempre existiu. Mais recentemente tivemos a integração do Banif no Santander, do Popular, enfim, e outras operações de género. Aquilo que está super estudado, e esse é que é o ponto, é que as concentrações, eu peço desculpa aos telespectadores, mas costuma-se dizer concentrações ou fusões igual a confusões. Elas são boas para quem? São boas porque as empresas ficam grandes demais, ficam grandes mais e ficam mais imunes a uma OPA. São boas porque os bónus dos gestores são muitas vezes indexados ao volume bruto de resultados e, portanto, levam para casa mais dinheiro de bónus. Eventualmente também lhe dão músculo internacional, não é? Não, mas ganham acima dimensão de tudo, e conseguem ser mais competitivos a outra escala. Não necessariamente. O que as fusões têm demonstrado, olha, veja-se o caso português, mas vale a pena esmiuçar isso. O que as fusões têm demonstrado em todas as indústrias onde tem acontecido é que, genericamente, as economias de escala que trazem também complexidade acrescida. E na banca as economias de escala atingem-se com 50 a 80 mil milhões de gestão sobre ativos e, portanto, quer dizer que uma boa parte dos bancos portugueses, os grandes, a fusão já não trazia escala. O que vai trazer, sim, é redundâncias, despedimentos e maximização de bónus. Eu acho que é isso que nós devemos evitar. Mais, fechar balcões é prestar maus serviços à população e eu acho que nós precisamos, repito, só relembrando, servimos em Portugal 40% mais habitantes por trabalhador bancário do que na Alemanha, 30% a mais do que em Espanha. Dizia-me aqui há uns tempos um administrador de uma caixa de crédito agrícola que estava esfuziante porque os bancos ditos comerciais iam fechando balcões nessa zona de influência. Ele fez-me questão de mostrar um determinado sítio. Está a ver, ali funcionava o banco X, agora somos nós. E é muito interessante ver o desempenho dos bancos de proximidade, nomeadamente de algumas das várias caixas de crédito agrícola que têm desempenhos extraordinários, como que é provar que é possível. Que isso não aconteça ou acredita que não vai acontecer? Portanto, já tivemos tentativas falhadas de junção de grandes bancos em Portugal, que acabaram por não avançar. Já tivemos, eu lembro-me bastante bem de algumas. O que eu lhe pergunto é se não acha que isso acabará mais cedo ou mais tarde por acontecer, com todas as consequências, pois também ao nível do emprego. Por exemplo, vimos no caso do Bankia e do CaixaBank, com a saída de mais de 6 mil trabalhadores. Se isso não é um fenómeno que possa vir a acontecer também em Portugal? Eu acho que pode vir. Agora, vamos lá ver, com a rendibilidade, a escala não tem trazido rendibilidade. E não tem trazido em Espanha, não tem trazido na Alemanha, e sabemos o Estado comatoso como alguns dos bancos alemães estão, portanto não tem trazido rendibilidade. E, portanto, o que parece é que o que está a emergir é que escala relativamente pequena, flexibilidade, proximidade aos clientes e excelência de serviço é que têm trazido retornos. Repito, vale a pena ver
vários bancos comunitários na França, em Espanha, em Portugal, bancos mutualistas ao longo da Europa, têm um desempenho superior. E, portanto, se nós temos alguma coisa a aprender, é que small is beautiful, como dizia Schumpeter há 70 anos atrás. Gostava de discutir consigo uma última questão, o nosso tempo está a terminar. Recuo no tempo para o caso da venda de produtos financeiros do Grupo Espírito Santo, que levou à constituição, ou que penalizou muitos investidores em muitos milhões de euros. Investidores que muitos deles, outros não, mas muitos deles acabaram por comprar um gato por lebre. Os funcionários dos bancos hoje são mais cautelosos naquilo que estão a vender aos clientes, ou seja, têm informação eles próprios. Isso foi muito falado depois destes casos. Se hoje os funcionários dos bancos, os bancários, estão mais preparados para vender e saber o que é que estão a vender, por um lado, por outro lado, para identificar o perfil de quem está a comprar. Felizmente que avançámos bastante nessa área, entre 2000 e 2010, 12, 14, por vezes havia uma certa opacidade, mas hoje felizmente acho que avançámos bastante. Não só o gato escaldado tem medo, primeiro ponto. Segundo, o regulador e os reguladores europeus são muito mais incisivos, obrigam a fazer testes de adequação para perceber se o cliente é adequado àquele nível de risco e se o produto é adequado, e acho que avançámos imenso. E de facto é muito difícil alguém hoje alegar que adquiriu um produto sobre o qual não tomou consciência dos riscos. Além do mais, os clientes são, a miúdo, obrigados a assinar 20, 30 folhas, dizem taxativamente, conheço os riscos são estes. Bom, mas muitas vezes as pessoas são aqueles contratos com letras minúsculas que ninguém lê, e muitas vezes o cliente, até porque há uma relação de proximidade, acaba por confiar na palavra da pessoa que está no banco, porque a conhece há muito tempo, enfim. E foi muito isso que aconteceu também na altura do... Eu tenho a certeza absoluta. A dúvida é, se eu hoje for investir e me aconselhar com a pessoa do meu banco, tenho uma grande probabilidade de não estar a ser enganado. Eu acho que tem uma enorme probabilidade, até porque, repara, hoje é cada vez mais difícil, e nós até na consulta pública enfatizamos que devia ser proibido vender produtos de dívida dos próprios acionistas, vender produtos de capital do próprio banco, e mais uma vez testes de adequação ao produto e ao perfil. Portanto, é muito mais difícil, e portanto aqueles arrivistas que não são banqueiros, não são bancários, mas controlaram bancos cujo único fito era endividar a sociedade para seu proveito e para negócios pessoais, eu acho que hoje desapareceram. Isso também explica porque é que o setor está muito mais estabilizado. Vale a pena só dizer aos telespectadores, alguns tipos desonestos que tivemos a oportunidade, infelizmente, de reavivar a nossa memória nas comissões parlamentares de inquérito, estão longe. A Justiça deve atuar de forma rápida e célere. Acho que isso produz bem-estar para a sociedade. Para responder à sua questão, acho que o nível de informação é bastante maior e é muito implausível acontecer aquilo que aconteceu antes. Paulo Gonçalves Marques, muito obrigado pela presença neste Tudo Bem Economia. Muito obrigado. E já a seguir, o choque de ideias.